Boa noite, galera da Moca. Boa noite, rapaziada. Boa noite, boquenses. Como é que vocês estão? Hoje estou no meu segundo episódio do meu programa Papo Cabeça. E hoje com uma pessoa que a gente se conhece há muitos anos. Uma pessoa especial que mora no meu coração. A gente se reencontrou aí depois de algum tempo. E estou aqui para a gente falar da Moca, dos moquenses, de novos projetos, das histórias moquenses, né? Curiosas. E por que a gente gosta tanto desse bairro, né? E estou aqui com um amigo de infância, que estudou com o Fábio também, estudei com o Marquinhos, irmão dele, uma família do bem, maravilhosa. O meu amigo Moisés Knife. Como é que você tá, meu amigo? Graças a Deus, boa noite, obrigado pela oportunidade aí, Rô. Bora lá, né? Bora lá fazer um bate-pronto, um bate-papo. E primeiro eu vou falar das andanças aí do Moisés, né? Porque aqui na minha memória eu lembro do Moisés cabeludo e de óculos. Com Adamo, caramba, né? com uma aquele picape. Cabelo tigela. Não, a picape já foi em 92. Nossa, antes teve já o foi Adamo. depois. Foi depois. O cara meio loucão. Foi uma adolescência bem puxada, né? O cara estudava no São Judas, né? Era da época da turma do Fábio, né? Fábio, seu irmão, a gente estudou junto, você estudou com meu irmão, né? São Judas, depois veio a época do Juventus, da Brunella, Domingueira, o Cabana de Chopp, né? Pirâmides, tem história, hein? Lembra? Overnight, Nossa Esquema 1, Esquema 1, Contramão. Porra, foi uma fase. Down depois. Porra, foi uma fase muito legal, né, Moisés? Era todo mundo jovem, na flor da idade. Você andava mais com o pessoal da Brunella na época, né? O pessoal, na realidade, a gente ficou uma parte da Brunella. Vinha, né? A Vinha também, né? Sempre nasci na Vinha. Mas com todo mundo, né, Rô? Acho que a Moca ela é um bairro peculiar, atípico. Todo mundo andava junto. Mesmo hoje, tantos anos depois, o pessoal casou, continua morando no bairro, ou se separou, voltou a morar no bairro. Nós mantemos as raízes e os laços são muito fortes, né? É diferente de outros bairros, você não tem essa particularidade, né? E a Moca preserva, mantém, óbvio, tem muita história aí dos nossos pais, dos avós, e nós estamos perpetuando aqui a história da Moca. Quantos anos você está hoje, Moisés? Estou com 54. A idade do Fábio, você é de 70, né? Eu sou de 70. Você tem 52? Eu tenho 49, mas é que eu rodei muito, viu? Eu rodei muito sem óleo, primeiro. Rodei sem óleo de pneu murcho e cortei cana da meio-dia às 3. Por isso. Então um pouquinho mais acabado que o Fabinho. Você rodou junto com o Marquinhos. E, porra, que legal. Aquela época lá, eu tenho muitas saudades do São Judas, né? Da galera do professor ali, Ribeiro. O pátio ali do colégio. Do colégio. Rua Clark, né? Putz, como era legal. Rua Clark, o Dogão do Dito. Dogão do Dito. Os palcos, os caras do Tatuapé. Tinha o Taba 2, o fliperama na Roda Moca, cara. Nossa, o Taba Ponto Azul. O enroladinho do sujeira. Seu Elias. Seu Elias, Pô, eu fiquei sabendo outro dia acho que foi no Facebook, ele tá vivo com a esposa lá na Boca Baixa. Alguém postou alguma coisa. Ele ainda faz enroladinho pra fora e esfirra. Fiquei muito feliz também de se encontrar. 2, cara. E o Ponto Azul também, que era dos loucos, né? Que era a sinuca, ali do lado direito. Foi uma fase muito boa, a gente esperava a saída do colégio. E o que eu achava legal é que, assim, você, o meu irmão, o Zé Paulo, o músico, o Hernani, os caras passavam de carro, né? O Kleber, a gente fazia ronda escolar, era ronda escolar. Esse cara passava a porta pra mostrar o carro, tá ligado? Era São Judas, Caruzzi, João 23, Civitatis. Era ronda escolar. Não, pra pegar as menininhas. Pra brigar, né? Hoje não mais, há muitos anos, mas a gente tinha treta muito com o pessoal do Tatuapé também, né? Era muita briga, cara. É engraçado. Hoje se fala em violência, né? Mas naquela época, é óbvio que você está falando de briga, não é nem o foco daqui, mas... Sim, mas estamos batendo papo. Era muito hormônio, né? Uma juventude, uma adolescência, né?
E a Moca sempre foi. Já veio a história do Zé Índio, né? Já tinha a história do Pepe Legal. Sem dúvida. Tabajaras, Parque da Moca. Muita gente ligada ao futebol. Naquela época não tinha tanto samba, era mais o futebol. Não tinha muita arma. Não tinha muita arma. Eu fui ver as primeiras armas com 15 anos, nas brigas da menos drogas, tinham, mas bem menos. Bem menos. Você tinha o Juventus, que tinha os times de basquete que a gente ia prestigiar os jogos, que acabava sendo encrenca. Betão, Glauco, Alemão, Valtinho. Os caras moíam todo mundo. Nossa, eu lembro moía também. Na quadra e moía fora da quadra. Então nós crescemos com... Era muito interessante naquela época, Rô. Você tinha quem já tinha um pouco mais de sucesso com as meninas, né? E quem não tinha aquele sucesso ia para as brigas, né? Acabava o final da festa, né? Quem não pegava ninguém brigava. Quem não pegava ninguém, né? Eu tava no meio das brigas, né? Também. Triste, mas é a realidade, né? Aí todo mundo já começa a sair de carro. Quem tinha um pouco mais de ousadia pegava o carro do pai escondido. Eu comecei a dirigir cedo porque meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos e meio, mais ou menos. Imagina, até 12 e pouco eu não saía do meu quarteirão. Ia para São Judas, voltava no ônibus laranja e branco. Eu não sabia. Seu pai faleceu quando você tinha 13 anos quase. Quase 13 anos. E com 13 eu comecei a dirigir. Minha mãe trabalhando, a loja na 25 de março, tinha 2 lojas na 25. Então eu saía de carro. Né? Depois continuei trabalhando com ela, mas eu saía de carro, tinha cópia, tinha uma Kombi, eu me lembro, aí tinha um Adamo, aquele carrinho conversível. Nossa, que era demais, tinha um Fusquinha, enfim. E quem era mais novo acabava entrando no embalo, né? Então você saía, você rodava, ia já nas festinhas. Imagina, com 13 anos, cara, é muito pequeno, era muito pequeno. Aí 14, 15 anos começa as domingueiras no Juventus, as festinhas, né? Como que eram os aniversários de 15 anos que nunca não acabava bem. Exatamente, os bailinhos do apartamento, da salão de festa. Era uma coisa, né, natural de um bairro onde todo mundo cresceu junto, independente. As ligações eram escolares, né? Você estudava no São Judas, no M, no Pandiá, no Caruzi, no Civitatis, no João 23, então iam tendo aquelas interligações. Depois começam as domingueiras no Juventus, depois vem a Pirâmides, a gente já vai crescendo, você já começa a sair um pouco mais de carro, né? Alguém faz 18 anos, já dirige, era normal quem fazia 18 anos usar o carro do pai e da mãe do outro que era menor, e isso foi potencializando. Com certeza. Aí você, daqui a pouco alguém entra na faculdade, alguém já casa cedo, alguém tem um filho cedo. Mas a Moca, ela sempre preservou esse elo, essa raiz, né? De amizade, família, né? Você vai arrumando desafeto. Opa! Né? Aí começam os rótulos, enfim. E você vai crescendo, né? Com certeza, natural, né? Talvez você cresça pela idade, não pela mentalidade. Com mas foi todo mundo participando. E muitas histórias, as quermesses. Nossa, né? As quermesses era Bom Conselho, era brutal. São Genaro, a Festa dos Sonhos lá atrás da minha casa. Nossa, na Vinha, verdade. Né? Você tinha bastante eventos e lembra-se, ninguém tinha dinheiro, um ou outro tinha uma condição, mesmo quem tinha condição financeira, não era algo exorbitante. Um ou outro tinha um pouco mais de grana, mas não adiantava ele ter grana, porque a maioria não tinha. Ele tinha que andar com a gente. Andava, cara. Você imagina. Eu me lembro que quando eu saía com o Fusquinha ou com o Adamo, o combustível custava 50 centavos o litro. Os postos de gasolina nessa época, eles não abriam no final de semana. Você tinha que encher o carro na sexta-feira, o tanque. Essa eu nem lembrava. Rodava meio tanque no sábado e meio tanque no domingo. Cansei de buscar o carro no domingo de manhã, porque ele acabava a gasolina no sábado à noite, né? Até que um dia nós descobrimos que nas juntas provisórias tinha um posto de gasolina que vendia gasolina com o posto desligado. Bom, isso foi legal. Foi 1 ano, 2 anos, até que em 1985, eu, o Sandrinho, o Jean-Claude Van Damme, que é amigo meu,
fantástico, da nossa época. E mais outro, o Pajé, nós pegamos o carro da minha mãe escondido em um sábado à noite, descendo a Paz de Barros, entramos na Pacheco Chaves, um comando da Polícia Civil. Imagina, eu tinha 15 anos, o Sandrinho devia ter 13, o Pajé 12. Imagina, cara, éramos muito pequenos. Nós estávamos indo até a Juntas Provisórias para colocar lá 3, 4, e você cronometrava, o carro faz 8 quilômetros. Então a gente calculava na época quantos quilômetros o carro fazia para saber até onde ia. Por isso que na volta, às vezes, o carro acabava a gasolina, porque você errava ou dava um rolê a mais. E era contado. Vou te contar uma coisa, Rô. Era comum, sábado à noite, saía eu, meu irmão, mais um outro vizinho, a gente ia até o McDonald's da Henrique Schalman. Nossa, escutar famoso, escutar aquele programa de Djalma Jorge na Jovem Pan. Senhora. A gente ia até Henrique Schalman, menor. Era lotado lá. Os 3 menores a gente comprava e ficava na rua de trás ou no estacionamento, quando tinha vaga, escutando Djalma Jorge. Nossa. Aí voltava pelas avenidas maiores para não pegar comando. 23. Né? Avenida Brasil, 23 de Maio... Pô, que legal essa história, hein? Essa de Djalma Jorge. Djalma Jorge, né? Então, você vê, são tantas histórias que foram interligando, né? Tinha a época da turma da emenda dos balões. Dos balões, do Pedrinho, né? Isso. Do irmão dele, esqueci o nome. O Toninho também O Toninho foi meu sogro, acabou falecendo também, da mão única. Né? Eu esqueci o nome do irmão do Pedrinho. Eu não era muito ligado, eu não tinha essa visão Fumaça dos balões. também. Isso. Eles ficavam na vinha, soltavam balões, aí começou a galera do skate na vinha, tinha a Franete na Paz de Barros. A emenda soltou um balão do capacete do Ayrton Senna, cara. Foi lá em Mariporã. Nós chamamos de Kombi esse dia. Era a Franete na Paz de Barros e a Rausite depois. Nossa, Franete você também levantou defunto, hein? Surf Combate do Turco Louco. A Surf Combate. Nossa. Chevalier a Chevalier. Nosso amigo, como é o nome dele? O Arthur. Churrascaria Pirpir na Gilmana. Nossa Senhora. Archote. Que legal. Você sabe que o intuito do programa, Moisés, a gente tá dando risada aqui, isso que é o legal, né? Outro podcast, no meu primeiro com a minha cunhada, eu falei sobre isso, né? Um pouco. Mas eu acho que, na nossa época, nós pegamos, acho que a última geração, ou as duas últimas. Não, foi a última. A minha e a sua, vamos dizer, Foi essa, foi. Que foi, era só rua. Depois a galera não absorveu mais. Pouco prédio. Perderam a referência, que nem. Vai falar de briga, vai falar de bagunça, mas nós nascemos e fomos criados na formação escolar desses colégios, dessas escolas. Saímos para as festinhas, para os bailes, íamos no Juventus, né? E em paralelo você tinha as histórias dos coroas, né? Que era o Zé Índio, o Maurício, o Parque da Moca, o futebol. Veio aí, depois começa Pepe Legal. Escuderia que ganhou, né? Na época da Record. Na época da Record, foi muito forte. E teve isso. Os mescaleiros, a Tabajara, Jamais Bute, né? Você junta, tinha o pessoal da IAPI, a Vinha, entendeu? Você juntava um pessoal dentro do próprio bairro, você não dispersava. Tinha aquela rixa que sempre foi com o Tatuapé. Nossa, né? Verdade. Eles vinham na Domingueira, era Tatuapé, Vila Bela, Parque Industrial, Invernada, Vila Carioca, Ipiranga. A gente ficava ali no fundão do Juventus, do Salão Grená, e vinha aquela galera curtindo. E daqui a pouco o pau quebrava. É verdade. Imagina, eu com 13 anos eu não saía de casa. Estudando, família, Juventus ia... Favor comparecer à Secretaria do Conjunto Aquático. Sua mãe está te esperando, né? E daqui a pouco você vai para o mundo. Sim, né? Você vai... Aí você começa a ver o que é errado, você começa a ver o que é legal, você começa a ver o que é certo, né? É natural você se situar, então você fica junto com os seus amigos. A gente, com 15 anos, eu comecei a ver droga no bairro, ver o crime, muito pequeno ainda o crime naquela época.
Você vê quem já estava meio se perdendo, Sem virando dúvida. malandro, enfim. Mas também você via quem já estava namorando, os namoros mais longos. Mas sabe o que eu achava mais legal, Moisés? É assim, quando a gente não tinha o que fazer. A gente tinha o quê? Futebol, baladinha... Ficar na porta, ficar na Brunella, ficar na porta de alguém. Ninguém tinha telefone, era telefone fixo. Pô, as vizinhanças, todo mundo se ajudava, todo mundo se conhecia. O rolê era interno. Então, vou passar na porta, na rua do Pinter, tem umas menininhas, o Pinter tá lá. Se o Pinter é amigo, ele apresenta. Se o Pinter é folgado, nós vamos arrumar briga com ele. Pode crer. Então, isso que eu acho que... Aí começou a subir prédio... Porque antigamente era só na Paz e Balsas tinha prédio. Depois começou a expandir. A Moca demorou muito para subir os prédios, como o Tatuapé subiu rápido. Exatamente. E hoje, o meu intuito aqui também é trazer todas as histórias que nós estamos conversando, que você está trazendo, e também aproximar os amigos que não se vê, mais porque a rede social acabou com o calor humano. Vamos dizer assim. É muito frio. Hoje a galera, eu vi o João no Facebook, vi o Pedro no Instagram, a família dele tá todo mundo feliz, que não é uma verdade. Sim. Né, que a gente já... Na rede social tudo é bonito. Tudo é bonito, todo mundo tá rico, bonito, com os dentes bonitos. E aí você Ninguém mostra a carteira vazia e o pinto, né? Desculpa, na rede social Exatamente. Isso, né? Então a gente acaba sentindo saudades desse calor humano. Então eu tinha esse sonho há uns 2 anos e falei, vou colocar em prática, inicialmente como hobby, para aproximar os meus verdadeiros amigos, para falar da gastronomia, para falar da parte de segurança, para falar de todas as histórias, como surgiu a Moca, os moquenses, dos famosos que moram na Moca, da parte da caridade. Tudo, num todo. A Moca é o universo. Exatamente. E a pessoa trazer aqui até o business dela durante o podcast, falar do que ela faz, como ela surgiu, pessoas que deram certo. Qual é a sua relação com o bairro? Exatamente, né? E fortalecer os nossos encontros, que estão cada vez mais escassos. Deixar registrado, né? Porque só no final de ano tem festa, às vezes... Né, aquela festa que a gente foi, a Moca é uma só, lá no Democrático, você viu? 120 pessoas, nossa, aquela cara. Festa foi bem legal. Dinossauro, né? Só dinossauro. Reuniu só dinossauro. O mais bonzinho ali, não vou nem usar a minha palavra. A ala geriátrica da Moca, né? Então, e a psiquiátrica também, exatamente. Né? Então, faz falta esse calor humano, né? Então eu resolvi tentar, né, resgatar com o conhecimento que a gente tem, os amigos, fazer uma coisa diferente, sem nenhum interesse político, sem nenhuma demagogia, sem a troca de favores. Sem troca de favores, e lá na frente, quem sabe, vai dar certo e a gente anda aí com a parte, porque eu também quero trazer pessoas de business lá na frente e tal. Natural. E assim, alguns anos atrás, eu encontrei o Moisés correndo na Paz e Balsas, a gente se falava pouco. E a gente se encontrava comendo pelos botecos da exatamente, ele postando foto do Família Barros, do Estadão, do Pudim, Família Barros, Pudim maldito lá. e os lanches do Estadão. Pudim, cara, isso. Nossa, tem uma história do Pudim, deixa eu falar. Fique à vontade, pode ficar à vontade. Morando 4 anos em Arraial da Ajuda, né? A Bahia, para mim, eu tenho uma ligação muito forte. Que ano forte. que você morou lá, Moisés? Eu morei 2006 a 2010. Mas a história começa em 79. Meu pai aparece em casa com uma Caravan. Comprou a Caravan, prata. Foi o último ano que saiu com as lanterninhas redondas. Ele me chega numa quinta-feira, chega para minha mãe e fala: arruma as malas que a gente vai viajar, sem destino. Ele chegou com a Caravan. Meu pai não... cabeça dele na época, né? Imagina, isso em 1979, não existia nem cartão de crédito, nada. Aí meu pai, ele conversando, né, com a minha mãe, e a gente pequenininho, minha mãe arrumou as coisas. De manhã ele passou na loja, na 25 de março, pegou uma caixa de papelão cheia de dinheiro, não tinha talão de cheque, nada. Ele pegou uma caixa de dinheiro, pegou um revólver 32, né? E pegamos a estrada, descemos a Anchieta. Nós fomos parar em Salvador, cara.
15 dias de estrada, saímos pela Anchieta, pegamos a Rio Santos. Imagina, hoje a Rio Santos é aquele rolê. Imagina em 1979, sem nada, vida louca. E aí passamos Rio de Janeiro, Espírito Santo, chegamos em Porto Seguro. Porto Seguro não tinha energia elétrica, né? Conhecemos ali Arraial, aquilo lá, e depois fomos parar em Salvador. Parece que ali brotou uma sementinha. Quando eu fiz 17, 18 anos, eu comecei a pegar ônibus convencional. Hoje não existe mais ônibus convencional. Hoje é executivo e leito. Uhum. Eu ia para Arraial da Ajuda, não tinha banheiro no ônibus, só para você ver. Eu levava 30 horas, 28 horas para se chegar lá. Eu comecei para Arraial da Ajuda, 87, 88, aí depois começou a Lambada. Eu estava em Arraial quando a Lambada começou a nascer, o Reggae Night em Porto Seguro. Tive oportunidade para viajar para todos os lugares desse mundo, eu só ia para Arraial da Ajuda. Então ficou uma correlação muito grande. Você tinha disco do Beto Barbosa, não? Tinha tudo, maluco, tinha tudo. E aí eu pegava os barquinhos na balsa de Arraial para Porto Seguro com o caoma, imagina, os dançarinos, a lambada começou do lado da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, né? Tinha lá a lambateria. E depois ela desceu para Porto Seguro, onde tomou a dimensão, já tinha um pouco do zouk francês e tal. Aí juntou todo o salseiro. E depois, todos os anos, eu acabei indo. Ia de carro, ia de ônibus, ia de avião. Me relacionei com uma pessoa, casei também, a pessoa daqui da Moca, enfim. E começou a ter um fluxo da galera da Moca. E depois acabei ficando lá, morando. Que ano foi isso? Você morou 2006 a 2010. Aí me separei. Direto? Fiquei 4 anos morando. Depois me separei e voltei. Então eu tenho uma relação muito forte com Arraial lá, né? Quando eu volto, eu dei essa volta toda para falar do pudim. Sim. Aí eu chego aqui em São Paulo, solteiro, namoro um pouco, não sei o quê. Ainda não tinha nem celular, tinha o celular, o Nokia, né? O tijolão, nossa, né? Mas não tinha câmera, nada, era máquina digital. Aí, por coincidência, eu fiquei 3 meses na casa da minha mãe. Minha mãe morava perto do Estadão, ali perto da Augusta. Ah, é? Desci lá para comer um picadinho, me passa um pudim na frente. Eu falei, dá um pudim aqui. Aí veio o pudim. Aí tirei uma foto. Aí 2 dias depois, vou lá comer de novo. Pudim com chantilly, dá aqui, tira uma foto. Aí, cara, eu postava lá, alguma amiga fazia uma gracinha, a outra falava, você levou a amiga e não me levou. Você levou a amiga e não me levou. Cara, nunca beijei tanto por R$8, cara. Quero o rolê do pudim. Aí pegou fama do pudim bandido. O pudim bandido. Você postava. Até que um dia uma produtora de uma agência de publicidade me chamou para fazer uma propaganda. Era uma comemoração da Nestlé, né? Acho que eram 100 anos da Nestlé. E eles queriam histórias diferentes do pudim da avó. Cada produto da Nestlé, eles iriam fazer uma peça publicitária. E eu fui um dos selecionados. A história tem até hoje o e-mail lá, eu contando a história do pudim. E a produtora achou interessante, mas a campanha num todo não foi aprovada. E ficou a história do pudim. Mas você vai até hoje lá. Eu sou aficionado pelo pudim com chantilly. Tem que ter 1 palmo de chantilly por cima. Senão não tem graça. E deixa eu te perguntar, Moisés, quando você voltou, né? Aí a gente estava até batendo um papo, já entrando no nosso assunto da Moca Solidária, que é inevitável. Primeiro você se formou na faculdade da Bacharel. Não, eu tinha me formado em 2009. Bacharel em Direito. Não, 2009 não. Eu entrei em 99 na faculdade, me formei em 2003, já estava casado. E logo na sequência eu fui para Arraial da Ajuda. Certo. Não tirei a ordem, nada, porque minha vida deu outro rumo. Se eu não tivesse me separado, eu teria até hoje eu estaria em Arraial da Ajuda. Certo. Né? Mas depois que eu me separei, voltei para São Paulo em 2010. Chegou a trabalhar com teus pais, não? Não, até eu trabalhei com os meus pais, meu pai faleceu em 82, eu trabalhei com a minha mãe até 92. Nas lojas? Nas lojas. Lá na 25? Na 25 de março. Na loja do quê, Moisés? De meia. Minha mãe tinha loja de meia. Isso, meu irmão comentava comigo isso. A gente tinha uma fábrica também aqui na Jumana, não,
quando termina a Jumana é a Celso de Azevedo Marques? Sim. Isso, o João Antônio de Oliveira. Sim. É uma dessas, eu me confundo. A gente tinha uma fábrica de meia, tinha outras lojas também, mas em 92, minha mãe já não... 10 anos tocando comércio sem meu pai, minha mãe já tinha casado, teve o meu irmão menor, minha mãe já não estava mais com saúde para tocar o barco. Ela já conhecia meu padrasto, meu falecido padrasto também, e aí ele começou a dar um outro rumo para minha mãe, né? Eu, 92 a 94, eu trabalhei com auditoria, algumas coisas. Em 96, o Cobra, você lembra do Rogério? Não, Rogério Cobra. Goleiro. Ele, goleiro. O irmão do Hulk. Do Hulk. O Cobra, o Rogério começa a trabalhar em um escritório, ele me chama, entrei nessa parte de execução bancária, fraudes, e minha vida inteira foi trabalhando em escritórios. Quando chega em um determinado momento, 2005, eu vivia pelo trabalho, então ganhava dinheiro, casei, tudo, mas a saúde estava indo embora porque eu entrei num ritmo alucinante de ganhar dinheiro e dane-se a saúde, enfim. Aí em 2005 eu rompi com essa questão eu tirei a gravata e veio a situação de Arraial da Ajuda, onde eu fiquei lá 4 anos, trabalhei muito, mas sem gravata. Do dia que eu entrei, o dia que eu saí de Arraial da Ajuda, eu trabalhei sem parar, né? Fui gerente de 2 hotéis, gerente de supermercado, sem ter a menor noção do que era ser gerente. Na raça. Na raça. Você gosta de trabalhar, você encara qualquer coisa, né? Quando eu me separo, eu volto em 2010 para São Paulo. Meu irmão já estava no mercado imobiliário. Meu irmão tinha pego o boom do mercado imobiliário. Sim, eu lembro. Ele e alguns meninos da... O que é o mercado imobiliário hoje começou por 1 ou 2 caras da Moca. Um é o Carioca, né? Eles que inventaram a história do plantão pirata, de entrar nos apartamentos e panfletar, enfim, o que era permitido na época, né? Então, era o Marquinhos, o Fofão, tinha uma galera aqui da Moca, né? E eu cheguei, o mercado ainda tinha um certo aquecimento, eu cheguei em 2010 para 2011 eu entrei no mercado imobiliário. Eu não sabia. Ganha dinheiro aqui, ganha dinheiro ali, mas como é um mercado bem agressivo, né, você não tem respeito pelo colega, enfim, eu comecei a entrar em muito conflito moral dentro dos plantões. Ganhava meu dinheiro, fui ser coordenador, queriam me dar gerência, mas eu sentia que o trato entre os corretores não era sadio e aquilo me afetava muito. Aí 2011, 2012, ganhando dinheiro tal, aí vem a pancada, né? No Natal de 2012, na noite de Natal, meu irmão menor é assassinado. Né? Eu acordo com a minha mãe me ligando. Eu e o Marquinhos temos a mesma idade, como você e o Fábio. E o menor, eu tinha uma diferença de 16 anos. Então, quando ele nasceu, minha mãe trabalhando, né? Ele foi fruto de um relacionamento intermediário entre o meu pai, minha mãe teve um relacionamento que nasceu esse meu irmão, e depois minha mãe ficou com o Flávio, até o Flávio falecer recentemente. Mas ele era filho do padrasto do meio. Não, ele era filho desse relacionamento que minha mãe teve intermediário. Depois da morte do seu pai. Depois da morte do meu pai. Certo. E eu tive uma relação com ele de pai para filho. Por quê? Minha mãe trabalhando sempre. Minha mãe deve estar trabalhando essa hora. É advogada hoje. Minha mãe deve estar lá, deitada nos processos. A minha relação com ele foi de pai para filho, não foi de irmão. Por quê? Minha mãe trabalhando, o pai dele também trabalhando, mas ele acabou, depois da fase ali da infância, ele acabou ficando muito comigo, mas muito ligado. Então, a nossa relação, ela é tão forte quanto a do Marquinhos, mas ali surgiu uma correlação muito forte. Uma sinergia. É uma coisa assim que só Deus para explicar. E vem aquele impacto, né? A ruptura, a brutalidade da perda, né? Aí eu tenho que olhar para minha mãe, eu tenho que olhar para o meu irmão que está vivo, o meu sobrinho, porque meu irmão tem um sobrinho,
né? O filho, né? Que hoje é meu sobrinho. Meu padrasto, que ele foi pai, né? Meu padrasto foi pai, meu, do Marquinhos e do Felipe, né? Ele foi um cara, ele que me norteou como homem na vida, né? Então, uma ruptura brutal numa data que é simbólica, então tudo vai expandindo, né? A gente entra naquela loucura pós-enterro. Minha mãe, eu acho que se eu posso explicar o que é uma mãe perder um filho, eu diria que minha mãe engoliu vulcões naquele período e continua engolindo vulcões, porque a dor é perpétua para uma mãe. Você pode falar que é pai, você pode falar que é irmão, que é tio, você pode falar qualquer coisa, mas o laço sanguíneo, e eu tenho outras amigas que infelizmente perderam seus filhos. Se eu posso dar um exemplo, eu acho que é muito pequeno ainda, é engolindo vulcões. Eu vi minha mãe, uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, mas foi uma coisa surreal e inexplicável, como é até hoje, eu tenho certeza. A gente não conversa em casa, é algo que a gente não tem como conversar. Depois eu por 2 vezes tentei me suicidar. Isso não é para ter dó, não é para se vangloriar nada, foi um momento de desespero. Procurei terapia, foi o que me ajudou. Por coincidência, eu depois de muito tempo dentro do quarto, eu ficava períodos, como eu estava no mercado imobiliário, eu era dono do meu trabalho. Sim, né? fazia teu do horário, meu tempo. Então minha mãe na casa dela, morava só eu e o Marquinhos, porque quando eu me separei eu voltei da Bahia. Aí você foi procurar ajuda em terapia. Nessa escala, por isso que frisar isso, o tempo de você ficar depressivo dentro do quarto, se ninguém se atenta, se ninguém percebe, você vai perpetuando. Com certeza. Meu irmão também, na dificuldade dele, no momento de perda dele, ele estava no mundo dele, minha mãe no mundo dele, e eu trancado no quarto. Então, a priori, todo mundo estava ferrado. E quanto tempo durou isso? Rô, eu acho que foi um período de 6 meses, Rô. Ficou mal. Foi Deixa eu só dar um adendo aqui só para o meu público. Você vê que humildade está tendo meu amigo Moisés, né? Que hoje em dia a saúde mental já está mais que banalizada, já está... Todo mundo fala dela, tudo bem. Mas ainda existe o preconceito, né? De a pessoa ter depressão, síndrome do pânico. Pedir ajuda. Distúrbio de ansiedade, toque, TDAH, ou seja, todas as doenças mentais, ainda existe preconceito para quem toma remédio, para quem faz terapia. Então, Moisés está dando aqui um testemunho legal e sem nenhuma vergonha. Então, eu queria falar para os meus amigos que estão assistindo e que venham assistir, que isso é uma coisa normal. Eu mesmo já tive distúrbio de ansiedade, muito forte também, e perdurando muitos anos, né? E as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. Então, você aqui nesse podcast vê que o Moisés, um cara super conhecido, um cara que está fazendo um trabalho voluntário maravilhoso e está abrindo o coração, dizendo da depressão, que tentou 2 vezes suicídio, a perda do irmão, ou seja, as pessoas têm que parar com essa dificuldade de pedir ajuda. Mas vamos lá. O homem ele tem uma questão complicada. O homem é arrogante. O homem se acha o forte. Não, eu resolvo, o problema é meu. Não. Eu, quando, entre a primeira vez e a segunda que eu mexi na arma, eu percebi que realmente eu estava caminhando para uma fatalidade. E eu não podia culpar ninguém. A culpa era minha, total, né? Tem essa de escrever cartinha, jogando a culpa nos outros. Era minha. Sim. Surge aí, Rodrigo, uma questão, esse nome eu vou citar aqui. O Juca, meu amigo, Luiz Faraco. O Juca passa num determinado dia à noite, aliás, perdão, não é dia, é noite? À noite, 11h30, meia-noite. Eu sei que você tá aí, buzinou, eu não atendi, ele começou a jogar pedra na minha janela. Eu moro lá, você sabe onde eu moro? Sim. E aquilo eu fiquei com vergonha dos vizinhos de ver o barulho. Aí eu peguei e saí, ele me levou para comer um pudim. Né? Fomos comer um pudim. E aquilo começou a me tirar alguns gatilhos, né? Que eu estava trancado em casa, que eu ficava muito quieto.
E aí um amigo meu passava sempre de manhã lá pela porta de casa caminhando, e eu ficava ali quietinho na varanda, né, quando eu não estava dentro do quarto. Onde você está indo? Ah, tô indo caminhar. Um dia eu fui caminhar com ele. E aí ele caminhando, ele começou a correr, eu não aguentava. Aí eu tentava correr, eu não conseguia. Aí um dia ele começou a correr, eu consegui correr, só que ele parou. Aí ele parou, eu continuei. E aí eu encontrava outro amigo, que é o Fabiano. O Fabiano já foi atropelado 2 vezes, hoje não está correndo, mas graças a esse cara, eu falava assim, pô, o Fabiano está correndo. O Fabiano passou, Moisés, estou correndo há 3 horas, já fui até o Ibirapuera, voltei, fui até a 25 de março, voltei. E aquilo foi me motivando, esse desafio, né, de sair de casa e correr. Não parei mais. Não parei mais de correr. Eu comecei a entender o seguinte, terapia te ajuda a ajustar, né? A questão do meu irmão só foi um detalhe na minha vida, não cabe aqui eu estender muito, mas na terapia ficou nítido que eu sempre me subestimava, eu sempre era o último, para mim era importante o mundo, ajudar o mundo, como hoje, por essa fatalidade do meu irmão, eu consigo externalizar, eu consigo ajudar, mas eu não sou mais o último, eu sou o primeiro. Se você não souber o seu valor, se você não se encher primeiro e transbordar, você não consegue ajudar. Eu só consigo ajudar alguém estando bem ou não, tendo condições ou não, a partir do momento que eu me basto. Então, o que é me bastar? O que eu faço hoje? E não é ter dinheiro, né? Minha vida é muito regrada. Eu vou correr amanhã? Vou. Eu tenho uma boa relação com namorada, com família, com amigos? Tenho. Eu estou fazendo algo que eu gosto? Ótimo, então tá bom. Mas não quer dizer que está tudo certo na minha vida. Sim. Não quer dizer que eu estou no mundo azul. Então eu estou me bastando, eu posso estar triste, eu posso estar de baixo astral, eu posso estar mal-humorado, eu posso estar bravo, ou vivenciar o que você vivenciou esses últimos 20 dias comigo, 30 dias. Você esteve lá, ninguém contou. Claro. Você viu um Moisés ali concentrado, mas descontrolado, e tem que descontrolar. A gente tem que se descontrolar, claro, porque senão a gente fica muito na regrinha, entendeu? E no momento daquele de clamor popular, de calor humano, se você for muito frio, você perde a sensibilidade. Sim. Se você for muito louco, você perde a racionalidade. E como que você vai equilibrar? Tem que extravasar. Não tem uma escola que você fala, Rodrigo, você tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Não, cada um. Romário sabe, tá dentro da área, é gol. O Túlio tá embaixo do travessão, era gol. Chuta no poste que ele faz gol, né? Então... Aí você entrou para essa vida... Aí vem umas questões. Terapia... Medicação? Não. Eu não optei pela medicação porque eu entendi que a terapia... Não. Eu entendi qual que seria a minha medicação. Correr. Porque a minha questão era a dor da alma. E eu sei que a medicação só ia me chapar, tá? Eu já tinha passado pelos extremos, eu só não apertei o gatilho. Então a medicação ela ia me chapar para poder diminuir essa pressão. Aonde foi a válvula de escape? Correr. Aí eu transferi a dor da alma para o corpo. Porque correr, e você corre, seu irmão corre, muita gente corre, você tem dor física. Quando você tem dor física, os seus pensamentos eles se reorganizam, as dores você esquece e você perpetua aquilo durante o dia, porque a endorfina, a serotonina, elas estão em ebulição dentro de você. Aí abaixa a ansiedade. Você vai controlando. Pô, corre dia sim, dia não, eu tô medicado. E um dia é bom você sentir, né? Minha mãe tem um ditado que não é nada evangélico, é bom de vez em quando para você aprender, para você dar valor. Lógico, né? O maior órgão que você aprende é do rabo. Acabou. Se você não tomar no rabo, você não aprende. Esquece, tá? E quando as coisas, já estamos lá na terapia, organizando o corpo, eu participo de uma reunião em um colégio aqui na Moca, pela questão do parque da Moca, na ESSO. Isso foi em 2013, né? 2013 é por aí. E naquela reunião, quando eu estou saindo da reunião, eu vejo uma porta escrito assistência social, perguntei para a pessoa que estava lá dentro, ela falou, eu ajudo 1000 crianças aqui. Eu falei, como que você ajuda? Me traz doação que eu entrego para as crianças. Pô, aquilo mexeu comigo. Fui para casa, sem dinheiro, eu me lembro que estava
numa situação bem tensa, né? Curtindo aquela depressão, mas tentando né, sair da zona de conforto, porque a depressão é uma zona de conforto, né? Também. Sou coitadinho, tô no dozinho, a depressão é séria, ela é aquele vazio dentro da alma, aquela coisa que te corrói, mas também tem gente que fatura com a depressão. Lógico. Então, vamos... Ela tem vantagens. Lógico. E aí eu começo a entender aquela sistemática e vou para casa e escrevo no Facebook. Você doa, eu retiro, eles entregam. Eu não sabia quem doava, eu retirava e o pessoal lá do... Sozinho. Sozinho. 2013, 2014... 2015, eu saí do mercado imobiliário de 2013 para 2014, eu não aguentei mais o modus operandi dos plantões. Aí, em 2014, eu volto para os escritórios que eu trabalhei anteriormente, né? O meu antigo patrão me chamou e voltei a trabalhar nos escritórios. Aí começa de novo a ascensão financeira, ascensão profissional. Você é que nem jogador que se aposentou e volta ativo e sai fazendo gol. E eu voltei forte para o jogo, né? Só que a caridade já vinha... Eu saía do trabalho, cara, eu não via a hora de chegar às 6 horas da tarde, pegar o carro e sair à noite. Eu ficava tipo das 6h30 até meia-noite recolhendo doações. Enchia o carro, descarregava em casa, de manhã saía, se alguém estava entregando doação de manhã cedo. Isso 2015, mais ou menos 2014 começou a ficar forte. Aí em 2016... Minha mãe vira para mim e fala, você tá estranho, hein? Você não tá brilhando mais. Você precisa rever sua vida. Eu achava, Rodrigo, que ela falando aquilo era para eu fazer a prova da OAB, porque eu não tinha buscado a carteira, enfim. E a visão dela era correta. Pô, será que você não quer trabalhar, ser advogado de fato? Tem um desafio novo. Tem um desafio, papapá. Cara, ela jogou a bola 7 na caçapa do meio, certinha. Só que, cara, eu olhei para a caridade. Aí, naquele ano, eu decidi abrir mão da minha vida profissional. Eu decidi não ganhar dinheiro e vai viver como? Né? Isso que é... Vai viver como? Isso em 16, 17. 2016, cara. Eu tava com 46 anos, hein, meu? Olha que situação complicada. Você tá no meio da vida, né, meu? Na idade do lobo. Produtivo. Você tá apto a ganhar dinheiro. Você tem condição física, mental. Eu tava num nicho de mercado que eu me dava muito bem. Aí eu resolvi alugar a garagem da minha casa. A garagem da casa onde eu moro. Pra ter uma graninha. O que era a graninha, cara? Eu tenho casa, eu tenho carro, então eu preciso de alguma coisa, o básico para pagar a minha conta do celular. É isso que eu preciso. E para colocar uma gasolina. Meu padrasto, muito astuto, né, muito ligeiro, ele começou a perceber que aquilo estava me dando ânimo, né? Então, de vez em quando, ele, me leva até tal lugar, ele enchia o tanque. Não sei o quê, precisa trocar o pneu, vai lá e troca o pneu. Ele começou a ser um provedor em off. Fui me ligar depois, cara. Até Sim, então, claro. você tá no automático, Sim. mano. Você tá no automático, você vai embora. Toda ajuda é bem-vinda. E eu tinha sérias restrições de aceitar dinheiro, né? E então foi 2016, 2017, aí eu encontro o Barone um dia, né? Hoje o Barone não pôde estar aqui porque ele tá com dengue, né? Tá se recuperando. Mandar um abraço pro Barone aí. Se cuida aí, meu irmão. Você e pro teu pai. Seu Alfredo. Seu Leôncio. Seu Leôncio. Seu Alfredo. Eu te apelidou ele, lógico, seu Leôncio. Com todo respeito para brincar. Um fofo, seu Alfredo. Muito. Aí o Barone um dia me encontra, eu tô vendo que você tá recolhendo doações, eu já recolho doações pela Casa do Cristo Redentor, que é uma instituição antiguíssima lá em Itaquera. Traz a doação aqui que eu levo, eu te ajudo, E aí de vez em quando eu levava para ele. Aí encontrei a Mônica Fulanetti, que é uma outra amiga, irmã de um amigo meu, a Mônica se tornou uma referência para mim. Mônica Fulanetti e Luciana Patrício. São histórias gigantescas que vai demorar horas para a gente falar aqui. E aí a gente começa a fazer o rolê, eu e o Barone. O Barone tinha a loja na Rua do Orfanato, né? A Zeppelin Pneus tem essa loja ainda, né? Ele começa a me colocar num eixo. Apesar que eu sou bem turrão, bem pragmático, teimoso, mas o Barone começa
ele vai me contando as histórias da caridade, ele vai me contando os caminhos, a Mônica também vem, a Luciana, a Patrício, e eu começo a formatar o Moisés como voluntário. Você doa, eu retiro, eles entregam. Começou a aumentar a entrada de doações e eu comecei a ver que vários projetos, eles tinham a intenção e a iniciativa de ajudar, mas eles não tinham doações. Eu tinha muita doação chegando e não tinha um projeto social, né? Casa do Cristo Redentor, os projetos que foram aparecendo. Aí durante um ano, acho que 2019 ou 2018, o Baroni, pô, você gosta tanto de internet, cria uma página. Eu falei, Baroni, que página, cara? Não, amor, você fica escrevendo aquele monte de merda lá, foto sem camisa, faz. Eu falei, não quero saber. Porque realmente eu imaginava que o negócio ia explodir. Eu já imaginava, por quê? Minha casa começou a virar um depósito. Eu tinha doações jogadas na pia, no banheiro, eu destruí minha casa. Minha casa literalmente foi destruída. Aí um dia ele apareceu com o logotipo antigo do Moca Solidária e com o nome. Eu falei, aí ó, Moca Solidária, projeto Moca Solidária ao adesivo. Daqui, Baroni, sentamos, subiu a página. Isso em 20 já? Não, em 18 para 19. Aí, quando termina 2019, a gente, vamos fazer um agradecimento, vamos agradecer quem doou, vamos fazer uma prestação de contas, tal. Vamos, Baroni, sentamos na minha casa, subimos um vídeo, a gente fez uma conta simples. Se naquele ano eu saí 200 vezes com o carro, e foram muito mais, e se cada vez eu enchia o banco do passageiro, o banco traseiro e o porta-mala, 300 quilos. 200 vezes 300, 60 toneladas. Então, em 2019, a grosso modo, numa conta bem porca, foram 60 toneladas que transitou na minha casa. Para essa instituição de Itaquera ou já para outras tudo, também? Para Deus e o mundo. Aí já tinha pego, já peguei no breu, eu entendi. E é a essência do Moca. A gente hoje acolhe 10 projetos sociais parceiros, agora depois do Rio Grande do Sul aumentou, e temos 10 voluntários que atuam em outras frentes, tá? Terminou 2019, Moca Solidária era só um projeto, era só no papel, numa rede social. Eu vou entregar em 2020 uma geladeira num terreiro de Umbanda, e a pessoa pergunta, quem é você? Eu falo, sou Moisés, sou amigo do seu marido, né? O esposo dela é minha amiga, é meu amigo. Falei, o que você faz? Eu falei, você doa, eu retiro, eles entregam, o que eu faço? Né? Ela falou, eu sou contadora e eu vou te dar o CNPJ e o estatuto. Sério? Pô, fizemos uma reunião em casa, chamei Deus e o mundo que estava por perto do projeto. Aí, quem vai ser o presidente? O Moisés, todo mundo apontou. Eu falei, já me ferrei, né? Então, já sou eu. Pegou o peso. Vice-presidente, o Baroni, elegemos secretário, tesoureiro. Coloquei algumas condições, regras. Primeiro, sem vínculo político, sem vínculo religioso e sem dinheiro. Foram 3 regras. Associação, né? Aí você hoje chama Associação Moca Solidária. Ali, quando você institui o CNPJ, você deixa de ser um projeto. Apesar que a gente vira e mexe e fala, é do projeto, é da associação, bem, enfim. Mas é popular. Mas você deu data de nascimento, você recebeu o CNPJ. Isso já em 20. Já em 20. Política. Eu tenho uma ideologia política muito forte, amo política e não gosto de político. Então não tem conversa, nunca vai ter conversa. Enquanto eu estiver lá, pode ser... Deus não vai estar na terra, nem Jesus, mas se descer também eu não vou ter conversa, porque eu entendo que a sociedade ela consegue ajudar sem o envolvimento político. E se você precisar de algum retorno, você procure a subprefeitura no protocolo, você vai nas casas legislativas no protocolo, faça o ofício, documente, registre, com algo coerente, por exemplo, preciso fechar uma rua, preciso da internação de uma pessoa, mas não na conversa no boteco, na padaria ou em off. Né? Tudo então, documentado. Não tem conversa né, com política. Religião. Também entendi. Como é que você vai colocar um rótulo religioso e vai atender outro? Por exemplo, evangélico não se dá com macumbeiro.
né? Ateu não quer saber de católico. É uma seara de pessoas que têm suas religiões muito enraizadas. Nós estamos falando de religião, não de fé, né? De religião. Então, não ter religião foi também muito acertado, que aí você não tem doutrinação, você não tem aparelhamento, você não tem a pressão religiosa. Que nem eu tenho minhas guias. As pessoas acham que eu sou da macumba, né? Mas eu não tenho uma correlação com a Umbanda e com o Candomblé. E se eu tivesse, não teria problema nenhum. Lógico, né? Sem julgamento. Aí, os evangélicos não entram lá. Isso ficou nítido. Não vai igreja evangélica lá, que eles vê os vídeos, as fotos, não vão. Mas por que eu vou me frustrar? Não, eu ajudo grupos evangélicos que não tem problema nenhum com religião. Teve um da Boas Novas lá. Tem Deus e o Mundo lá. No Rio Grande do Sul. Deus e o Meu Mundo. primo também, o Ale, acho que fez com você, a Moca Evangélica. Muita gente. Só para você ver a questão das guias. Eu atrasei tanto a passagem espiritual do meu irmão que ele se manifestou em um centro espírita, né? Eu fui lá e o centro espírita poderia ser na evangélica, na católica, na Umbanda, no Candomblé, não importa. Mas foi num centro espírita que, entendendo a doutrina espírita, eu consegui me reerguer, né? E ele fez a caminhada dele. A guia, para mim, seria como se fosse um escapulário, um terço. Poderia ser que o evangélico não tem, ele não adora. Santo, né? Vamos falar, ele tem a Bíblia. Pronto. Sim, o que é a Bíblia para o evangélico, o que para o católico é um terço, para qualquer um, a guia. E incrível que pareça, Rodrigo, as guias elas me acalmaram e me colocaram no propósito. E outra, isso aí é muito pessoal também. Pessoal, tá? E o que você ajuda desculpa te cortar? Sim. O que você ajuda de gente, é que eu costumo dizer. O que adianta o cara ter uma religião, acreditar em Deus e não praticar o bem, ou praticar só em benefício próprio. Ou o cara faz outras coisas ilícitas e depois vai na igreja pedir perdão, vai pagar os pecados. Exatamente. Então, assim, isso é muito pessoal e uma pergunta que eu ia te fazer em cima disso, não da religião, mas quando você resolveu entrar para montou a associação, sim. Você estudou bastante para isso? Não. Ou foi aprendendo na dor? Só na porrada. Só na porrada. Você hoje fez curso? Nada. Não existe. Não existe curso para ser voluntário, não existe gestão de projeto social, não existe nada. O que existe... O CIP. Sim, isso são as certificações, aí já é um gabarito mais alto. Caridade é simples, você doa, eu retiro, eles entregam. Tá. Hoje eu faço a retirada, eu trabalho a doação e entrego também, então eu dominei a operação, né? É só mais um ponto que eu tenho que terminar para explicar. Então, nada de política, nada de religião e nada de dinheiro. Tá? A questão do dinheiro. Quando você começa eu recebo o CNPJ, entra a pandemia. Assim que eu recebi o CNPJ, entrou a pandemia. Todo mundo correu, porque ia todo mundo morrer. Quem ajudava? A igreja, o centro espírita, a igreja evangélica, o time de futebol, o motoclube, todo mundo correu, porque era uma pandemia, né? Aí nós estávamos em casa, eu falei, Barone, vão invadir minha casa, vai virar o Walking Dead, eu tenho comida, eu tenho leite, eu tenho água, eu tenho fralda, é o que as pessoas estão precisando, né? Aí nós tiramos tudo da minha casa e levamos para uma valeta de troca de óleo e um posto de gasolina na Rua do Orfanato. O Barone tinha a loja do lado e o posto estava desativado porque vendia combustível adulterado, sei lá. Sim. Trabalhamos lá 4, 5 meses naquela valeta suja, frio, não tinha... cara, era um negócio maluco, mas trabalhando. E a pandemia, se a igreja está fechada, se o time de futebol não está recebendo, se o terreiro não está recebendo, quem está recebendo doação hoje? Tem aqueles doidos lá na Rua do Orfanato. Vamos lá. Cara, começou... Até um dia que para uma carreta com 5 toneladas de frango, era o frango kasher, que era o frango destinado ao Oriente Médio, que é um frango que o abate é diferente, não foi para o Oriente Médio, e nos doaram uma carreta. Cara, eu recebo uma carreta às 10 horas da manhã na Rua do Orfanato, sem ter um isopor. E lá dentro 4 toneladas, me perdoa, 4 toneladas de frango.
Como é que você recebe isso? Não tem onde pôr. Eu chego pro motorista e falo, meu irmão, quanto tempo você fica com o caminhão ligado aqui? Era 10 da manhã. Ele falou, até às 16 horas por conta do GPS, do alarme. Eu falei, e a câmera frigorífica? Ela fica ligada. Rodrigo, a cada hora a gente colocava 1 tonelada para fora. Chamamos Paraisópolis, Heliópolis, Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, todo mundo, escolas que estavam servindo refeição para as crianças. Começamos a caçar. Só não veio cavalo em carroça, porque hoje no município de São Paulo você não pode ter cavalo com carroça. Mas, cara, veio Kombi, Fusca, Uber, moto, as pessoas levando as caixas. Quantos quilos você aguenta, Rodrigo? Eu aguento 100 quilos, eu mandava 150. E mandando bala, né? Em 4 horas nós colocamos todas essas toneladas para fora. Cara, ajudou muito, mas muito as pessoas que ainda estavam ativas na caridade. Isso é só um exemplo. Pô, que legal. Aí, um casal de amigos, né? Ivone Chaveiro. Chaveiro, né? Também outro que eu faço questão de falar o nome. Ele me aparece, ele é a esposa... o Chaveirinho. Chaveiro aqui da Moca. Juventus. Juventus. Chaveirinho é amigão. É amigão. Ele e a esposa vendo a dificuldade do Moca funcionar. Eles tinham lá umas roupas importadas, nos doaram, a gente fez um bazar, arrecadamos 10 mil reais nesse bazar, em plena pandemia. Olha a dificuldade, cara. O mundo desabando, você atendendo direto, sem estrutura. Com esse bazar, nós arrecadamos 10 mil. O que eu fiz conta? Bom, eu tenho 10 mil, eu preciso alugar um imóvel de 2, que o calção seja 6 e que me sobre 2 mil para o próximo mês. Eu não tenho lâmpada, eu não tenho papel higiênico, eu não tenho nada, né? Achamos uma casinha na Padre Raposo, no número 698. Nós dois de braços abertos, era o tamanho da casa. A casa era uma linguiça, né? Não aguentou 4 meses aquela casa. A gente já não entrava mais pela porta, de tanta doação, entrava pela janela, colocava a escadinha, entrava pela janela. Isso de 2020 para 2021. Dia 1º de março de 2021, a gente sai da casinha, vai para o galpão hoje na Padre Raposo 397, e lá faz meio bazar e meio caridade, né? Rodrigo, 2021 veio a fase vermelha. Em 2020 foi lockdown, em 2021 a fase vermelha. Nós atendemos em 2 meses, 60 dias, 6 mil famílias. Eram 100 famílias por dia. Cada família vinha com 3 pessoas, eram 3 pessoas. Então foram 18 mil pessoas na porta durante 60 dias. Por que eu tenho esse número na cabeça? Porque fisicamente, os poucos voluntários que tinham, e eram os raros, que ninguém queria morrer, ninguém queria colocar tapa, e eu não estou falando que eu sou corajoso, não. Quem meteu o louco lá, você só aguentava carregar 100 cestas básicas por dia. Porque não era só a saída. Da forma que você colocava 100 para fora, entrava 100 para dentro. 100 cestas básicas são quase 2 toneladas. Então você movimentava por dia 3, 4 toneladas, 5 toneladas. Então, nesse período, foi só para você ter um exemplo da dimensão de um projeto social que se dispôs a atuar lá. Eu me lembro que a gente ia em Itacoaxetuba, tinha a cesta básica doação cidadania. A gente ia buscar em Itacoaxetuba. Essa família eu vou deixar em off aqui, porque eu não vou falar o nome. Eles ajudaram muito. Cara, a gente voltava com os carros estourando amortecedor, arrumava guincho, ia buscar, tinha que olhar a previsão do tempo. Não vai chover. Encostava com o guincho, colocava as telas em cima e vinha um guincho, porque não arrumava caminhão, arrumava van, enfim. Não tinha dinheiro, trocava, vou te deixar alguma cesta básica, você põe a gasolina e vai buscar, enfim. E aí o Moca Solidária foi se consolidando, né, como um projeto social sem vínculo político nem religioso. Nesse meio tempo, eu passei uma vergonha tremenda, porque um dia eu fui buscar doações e quando eu liguei a chave no carro, o meu ponteiro de óleo acendeu. Eu não tinha R$1 no bolso, né? Eu não recebia dinheiro, eu não aceitava, né? Sim. E aí o Barone falou, Moisés, vem aqui que eu vou te ajudar. Pô, você nunca deixa ajudar. Eu falei, Barone, porque o Barone, ele tem a empresa, tem a família dele,
tá sempre junto, mas ele tem as responsabilidades dele, né? Sim. Não dá para largar uma coisa. Eu abdiquei da minha vida, eu não posso exigir nem esperar que ninguém faça isso. Ninguém mandou eu me meter nessa. Então Sim. eu tenho que arcar com as consequências. Sim. E nem culpar o mundo. Ninguém mandou eu entrar nessa. O Baroni colocou o óleo lá, pá, eu saí todo felizão. Aí um amigo meu me chama, ô Moisés, sua gestão tá errada, velho. 51 anos de idade, ficar pedindo dinheiro em grupo de WhatsApp... você não querer aceitar dinheiro é uma coisa, mas as duas voluntárias que estão te ajudando, elas são aposentadas e elas gastam R$30 por dia para estar do seu lado. É almoço, é um pouquinho do combustível. Naquela época, Naquela hoje é época. 50. Então, naquela época. Eu levei 3 meses, Rodrigo, para acertar alguma coisa de receber dinheiro. Aí eu fui estudar quanto que cada presidente ou responsável, CEO, ganhava em ONGs. Essa pergunta eu ia te fazer. Só pergunta que não quer calar, porque tem muito cara maldoso, sim, né? Eu sei como é que funciona. Eu sou escaldado, irmão. 10, 15, sim. 20, 50 mil. Eu tenho certeza que todos merecem ganhar esse valor pela responsabilidade civil e criminal, principalmente a responsabilidade criminal. Você vai lá no Moca, Moisés, quero te ajudar, Rô, troca essa lâmpada, você põe a mão, morre eletrocutado, eu sou responsável criminalmente, tá? E eu não tenho patrimônio para ressarcir sua família, por isso que eu tenho a pólice de seguro nos carros. Opa! No carro, na empresa? Nos imóveis, eu tenho seguro predial e eu tenho seguro contra terceiros, tá? E nos carros também, tá? Moisés, eu vou buscar doação, você bate o carro e morre, quem vai ressarcir sua mulher, sua família, seus filhos, né? Moisés, tudo bem, eu não faria nada, mas a família, quando ela se vê na necessidade, ela vai processar. E ninguém está culpando ninguém. Claro, é uma realidade, sim. Tá? Aí você resolveu... Aí eu entendi, aí eu fui entender quanto que eles ganhavam e ganham, merece ganhar. E merece. Aí eu peguei e instituí, que lá no Moca o meu salário seria nem 2 salários mínimos, é 1,5, dão R$3.000. R$3.000. Sem ser CLT. E as outras duas voluntárias? A outra já não está mais, a outra ganha R$2.000 e poucos reais, tá? Somente isso. Sem ser CLT, MEI. Mas só vocês dois? Só nós dois. Baroni não? Não, Baroni não, tá? Não tem Que eu acho pouco também. Sim, mas tudo bem. Não tem 13º, não tem previdência, não tem nada. MEI, ponto final. Então, a gente acertou o desenho, sem política, sem religião, e o dinheiro hoje ele se faz necessário, porque trabalha, eu tenho lá a moça lá que é meu braço direito, quando eu saio para recolher doações, ou quando eu vou, que nem eu fui para o Rio Grande do Sul, ela que me ajudou a segurar a parte estrutural do Moca, né? A Silvana, ela foi meu porto seguro, porque a sede é a Padre Raposo. A gente, quando começou o Rio Grande do Sul, eu pulei da Padre Raposo para Cuiabá, em 2 dias encheu a rua Cuiabá, aí nós passamos para o galpão da Visconde de Omirim, encheu a Visconde de Omirim, partimos para o galpão da R. Ford, a Rua Juventus e a minha casa. E a minha retaguarda? Quem é que cuida das contas? Quem é que cuida do abrir e fechar da matriz? A Silvana, eu fui ver a Silvana depois de 30 dias. Sim. Ela que ia passar, lá, tô viva. Falei, eu não, né? Tô aqui em Nárnia, né? Então, e hoje vocês contam com quantos voluntários? Hoje, vamos esquecer o Rio Grande do Sul. Rodrigo, é o seguinte... Hoje, quantas pessoas te ajudam diariamente? A Moca Solidária, ela não tem um quadro fixo de voluntários por um detalhe. Como eu não tenho vínculo religioso, você pode ver que todo projeto social que tem vínculo religioso, ele tem 2 coisas. Dinheiro e volume de voluntários. É natural. Sim. Por quê? A religiosidade, ela traz essa correlação. Pô, eu estou aqui na igreja, eu vou ajudar o caixa, eu vou ajudar o irmão e eu vou doar para o projeto social que está dentro da igreja. É natural. Sim. Isso, para mim, é pacificado, eu não tenho inveja. Graças a Deus, essas estruturas, elas funcionam muito bem há muitos anos. Você vê que todo centro espírita tem 30, 40 anos de atividade. Você vê que toda igreja evangélica, que ela já tem uma longa data, ela tem um braço solidário. Igreja católica já é uma coisa que caminha, tá? Mas você hoje, quantos tem? Hoje, olha, se eu falar para você que eu tenho 15 voluntários... Diários? Diário eu tenho 5, e olhe lá. Hoje, por exemplo, eu tive que apelar para a rede social
porque o nosso imóvel é muito pequeno, ele não comporta, e não entrava lá hoje de manhã. Não entrava a pé, fisicamente, só tinha um corredor estreitinho. E aí chamei os voluntários, apareceu uma galera que atuou no Rio Grande do Sul e a gente organizou hoje boa parte. Amanhã vai ter que fazer de novo, né? Então, quadro de voluntários 15 que interagem por dia 5, e eu tenho 2 funcionárias no bazar, né? Que aí já é independente da caridade, mas é o que sustenta o Moca Solidária hoje, é o bazar. Ele responde por 90% do faturamento, né, da receita do Moca Solidária. E também eu tenho a parte de recicláveis, tampinha plástica, lacres, CDs, chapas de raio-x e alguma outra coisa que eu consiga reciclar e reverter em dinheiro. Em dinheiro. Isso. Agora, você estava me contando também, no nosso almoço, que você estava querendo fazer a parte do doador anjo. Doador anjo é o seguinte... Conta pra galera aí. É o cara que... A Moca, ela gera muita doação material. Muita doação material. Gera 1 tonelada a dia. Mas não gera doador, não gera o doador em espécie. Eu até entendo, a gente está vivendo uma grave situação socioeconômica, né? Para quem não tem e para quem tem, né? Hoje a escassez de dinheiro é brutal. E por que uma pessoa iria doar financeiramente ao Moca Solidária, sendo que eu não tenho um apelo? O que é apelo? Eu não cuido diretamente de criança com câncer. Eu não cuido diretamente de pessoas que têm deficiência física. Eu não cuido... eu não faço, por exemplo, eu não sou uma casa que cuida de idosos, então eu não tenho um apelo. Eu vou no varejo. O que é o varejo? Criança com câncer, tá precisando de uma sonda ou de uma fralda geriátrica, eu tenho. Pessoas com deficiência, precisa de uma cama hospitalar, hoje eu tenho uma lá. Mas não tem caixa. Não tem caixa. Não tem liquidez. Porque quando você tem o apelo, quando você tem algo que sensibiliza a sociedade, as pessoas elas doam mensalmente, quando tem um chamado elas vão lá, porque aquilo realmente toca o coração. Você pega uma pessoa com câncer, cara, é muito agressivo. Sem dúvida. É assustador. Quando você pega uma casa de repouso que tem lá os idosos, numa situação de extrema vulnerabilidade, aquilo toca o seu coração, porque eu vivo isso, eu vou até eles. Então eu sei o que está indo para a sociedade. Só que eu estou indo pela porta do fundo. Eles estão abertos, estão com a vitrine lá para a sociedade. Eu não. Mas agora você vai implementar isso. A gente através da vaquinha, isso, você falou. A gente está efetivando um site onde teremos o PayPal, o Mercado Livre, onde a pessoa pode ajudar financeiramente. O quanto ela quiser. O quanto que ela quiser, né? Isso acho que vai ajudar. Vai ajudar. Nós estamos preparando a Moca Solidária para assistência social. O que é assistência social, Rodrigo? Hoje eu dou esse óculos, ele é uma caridade, é um gesto de caridade, material. Estou doando um óculos, ele é material. Estou doando uma cesta básica, ele é material. Estou doando uma perna mecânica, hoje nós doamos uma prótese, é material. Mas você pode abraçar, numa ação social você pode brincar, interagir com as crianças, com os idosos e tal. Mas continua sendo material. Caridade é material. Sem dúvida. Tem o abraço, tem o carinho, tem a risada, tem o choro, é material. Como é que você começa a transformar? É quando você vai para a assistência social. Para você exercer a assistência social, você tem que tirar a certificação. SEBAS, COMAS, OCIP. Tá? A Moca Solidária, por ser abrangente, por ter um leque vasto, a certificação que mais se adequa é a OCIP, onde você cria um plano de ação, por exemplo, crianças que têm autismo ou Down. Já existe todo um cuidado, todo um foco, um processo para se amparar essa criança. Fonoaudiólogo, fisiatra, fisioterapeuta, acupuntura, psicoterapeuta. Então você já tem um chassi de trabalho em cima daquela criança ou daquele adulto. Mas eu te pergunto, alguém olhou para a mãe dessa criança? Ou para o pai dessa criança ou desse adulto? Não. Eles já estão há anos debilitados fisicamente, mentalmente, psicologicamente e até na questão da espiritualidade. Já estão descrentes. Então, quando eu tiro uma certificação que me habilita
a praticar uma política pública social, por exemplo. O que eu levo? Se a mãe tem um filho especial, ela não trabalha. Porque eu estou falando de um público de baixa renda, ok? Então ela vive de um LOAS, de um benefício, paga aluguel, o marido já deu linha, abandonou ela e ela tem mais 2 filhos. Desempregada, pagando aluguel com LOAS. E você está atrás de tirar essa auxílio? Vai vendo, vai vendo. O que a gente faz? Vamos qualificar essa mãe? Como que você qualifica alguém que não pode sair de casa? Você recebe essa mãe e essa criança, coloca o voluntariado preparado para ficar com a criança, enquanto a mãe você dá um curso de corte e costura, você dá um curso de patchwork, você dá um curso de mosaico sustentável, você pode tirar um Cresce, ela ser uma corretora online, sim. Você dá um celular e dá um mailing para ela, ela vai trabalhar, ela pode passar 1 ano lá, ela vende um bom apartamento, ela tem uma renda extra, tá? Enquanto isso, você pode oferecer um dia de beleza para ela, uma massoterapia, só que isso já não vem de uma forma simplória, ela vem em um plano de ação pré-determinado, onde você tem um gestor, uma assistente social, um psicoterapeuta, o profissional que vai dar o curso, a alocação do espaço para receber. E aí sim, a OCIP, essa certificação, ela habilitará no futuro Moca Solidária a praticar isso. Vocês deram entrada Nós já? Estamos já caminhando com isso, tá? É um longo prazo, é uma adaptação, né? Hoje eu não tenho um espaço físico compatível nem para caridade. Hoje o galpão da Padre Raposo ele já colapsou, ele exauriu, mas questão de tempo a gente vai para um outro local. E quando eu recebo essa certificação, eu tenho que procurar um imóvel que seja na mesma estrutura deste galpão ou numa casa, em uma casa que tenha acessibilidade, em uma casa que as pessoas com deficiência possam frequentar, circular, e que lá você coloque esse corpo de profissionais. Pô, que legal. Então vai dar certo. Pessoal, estamos chegando na reta final da entrevista com meu amigo Moisés, da Moca Solidária. Mas eu queria só dar um parecer. O que aconteceu comigo foi o seguinte, rapidamente eu contei com o Moisés na pandemia e prometi a ele que ia ajudar a Moca Solidária. Realmente ajudamos eu e minha família muito com doações. Verdade. Dia 30 de abril eu estava lá em Porto Alegre, no meu aniversário, e fui para Gramado. E lá eu vi tudo que o pessoal passou, né? E quando eu voltei, por uma coincidência, o Moisés postou a operação do Rio Grande do Sul, me comoveu e não fiquei em paz com o meu coração e fui para cima, fui ajudar a Moca Solidária como voluntário, como qualquer outro voluntário. E lá aconteceu algumas coisas, eu reencontrei amigos. Muita gente. Encontrei novos amigos, fiz novas amizades. Desafetos. Desafetos também. Na verdade, eu vi todo o trabalho sério que foi feito, coisa maravilhosa. E o principal de tudo, que eu me senti bem com isso. Eu fiz até uma postagem no Instagram falando isso. Fez muito bem para mim, para minha cabeça, com o meu coração. Eu fiquei em paz. Todo dia eu chegava em casa em paz, dormi bem. E conheci algumas pessoas lá dentro que estavam com problemas mentais, que também estavam lá também depressão, com o coração para ajudar e também para a cabeça deles. Então eu convido você, moquense, sem compromisso, ajudar de alguma forma a Moca Solidária, de alguma forma, ou sendo voluntário, doador, ou de vez em quando, ou sempre, qualquer quantia. Os meus amigos que me conhecem sabem que eu não entro em roubada. Eu tenho palavra, eu tenho honra, tenho dedicação, disciplina e não indicaria uma associação. E eu também não sou ninguém, mas todos que vêm comigo vêm com o coração. Então eu peço essa atenção de vocês. E para terminar, eu gostaria de falar para o Moisés como que foi rapidamente a operação e depois eu quero fazer uma pergunta. O Rio Grande do Sul, ciente já do que estava acontecendo,
eu precisava primeiro arrumar um imóvel para operar. A Padre Raposo não suportava. Aí conseguimos a casa da Rua Cuiabá, e foi nessa sequência: Rua Cuiabá, Rua Visconde de Almirim, Rua Juventus, Henry Ford, a minha casa. Tudo emprestado, foi tudo emprestado. Voluntário que emprestou. Isso. Na Cuiabá a gente pagou pelo uso do imóvel, né? E começamos a arrecadar, preparar as doações, as carretas que foram oferecendo. Nós calculamos lá cerca de 700 toneladas de doações arrecadadas. 700 toneladas, 700 pessoal. Toneladas, Sabe o que é isso? Acho que é 35 carretas, 36 dizem carretas. Dizem que é mais, mas tudo bem. Quase 40 carretas, é absurdo. E aí, ato contínuo, fomos para Porto Alegre, entender o que estava acontecendo lá, saímos a campo. A escala foi brutal, você absorver o conhecimento, operacionalizar aquilo. Você trabalhar com 200, 300 voluntários por dia, alimentá-los, cuidar desde o banheiro, refeição, carinho, atenção. E eu tenho certeza, cara, que apesar do aprendizado, apesar da comoção, que tudo que se movimentou pelo Rio Grande do Sul, nossos irmãos do Sul não merecem ter passado por isso, não desejo eu estar em nova calamidade, absorvi muito conhecimento, revi amigos, tudo, mas se fosse possível que não acontecesse isso com os irmãos e nem que meu irmão tivesse partido para eu estar aqui. É muito bonito que, às vezes fala, é bonito o que você faz, precisou meu irmão morrer para acontecer. Foi forte, 700 toneladas, mas vidas se perderam. Fica o aprendizado, mas que Deus, dentro da sua magnitude, não permita que isso aconteça de novo. Se Deus quiser. É isso aí. Moisés, para finalizar a nossa entrevista, já falei 3 vezes finalizar, mas não finalizamos. Olhando nos seus olhos, o que é a Moca? O que é a Moca para você? A Moca é um estado de espírito. É isso. Isso. É onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo. Só não vou ser enterrado aqui porque não tem cemitério. E é onde eu vejo meus amigos, família, todo mundo. É um estado de espírito. É isso. Legal, Moisés. Foi um prazer estar com você, irmão. Obrigado pela tua energia, por ajudar tanta gente. Obrigado. Conta sempre comigo e com a minha família. Obrigado. Pessoal que assistiu, muito obrigado. Valeu. Aos espectadores. Agradecer a minha família que está aqui, meu sogro, a minha esposa, meus 2 filhos, o meu irmão, a minha cunhada que está ajudando nesse projeto, Marcela Porta. Muito obrigado de coração, fique com Deus e vamos ajudar a Moca Solidária e ajudar a Moca a crescer sempre juntos. Vamos se ajudar. Fique com Deus. Beijo, valeu.